Lançada por Francis Chabousseau na década de 1970, a teoria da trofobiose se constitui um dos pilares da agroecologia. Para aqueles mais interessados ou que possam ter acesso, tem uma edição do livro de Chabousseau, lançado no Brasil pela editora Expressão Popular, com esse título: Plantas doentes pelo uso de agrotóxicos. Novas bases de uma prevenção contra doenças e parasitas, a teoria da trofobiose. O que vai nos dizer a interpretação dessa teoria? Que a intensidade de ataque às plantas pelos insetos pragas e micro-organismos, as doenças, pode ser favorecido pelo desequilíbrio nutricional dessa planta. Porque os organismos que são classificados como pragas e doenças, eles não vão atacar plantas que tenham sistemas nutricionais em equilíbrio. Porque esses organismos parasitários têm uma particularidade fisiológica. Lá no seu sistema digestivo, o seu equipamento enzimático digestivo, ele vai ser carente ou insuficiente, não vai ter as chamadas enzimas proteolíticas, que são enzimas que vão desdobrar as proteínas em substâncias mais simples, como os aminoácidos, que são assimiláveis pelos organismos. Vamos lá, então, por partes, bem tranquilo. Um inseto, uma praga, não tem capacidade, não é capaz de fazer a quebra das cadeias de proteínas. Não há no seu sistema digestivo enzimas capazes de fazer o que chamamos de proteólise. Proteólise é um estado nutricional em que as longas cadeias complexas de proteínas estão quebradas em compostos mais simples, que são os aminoácidos. Então, eles não têm essas enzimas proteolíticas e não conseguem desdobrar as cadeias complexas em substâncias mais simples, que são os aminoácidos, para que possam, então, utilizar no seu metabolismo. Já um estado de proteossíntese é um estado nutricional em que as cadeias complexas de proteínas estão formadas. As proteínas, então, são longas cadeias de aminoácidos, são caracterizadas por um radical amino e um radical carboxila. Vamos revisar aqui, então, o que vocês já sabem sobre proteína lá da biologia. Aqui temos um exemplo de um aminoácido simples. As proteínas são formadas por longas cadeias desses aminoácidos. Um aminoácido é uma molécula que tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Temos aqui o tal do radical amino, nitrogênio e duas moléculas de hidrogênio, e o radical carboxílico, o radical carboxila dos grupos, dos ácidos carboxílicos. Representado aqui tem carbono, uma ligação dupla do oxigênio e uma carboxila, que esse é o OH. E esse R vai representar as diversas ligações que podem existir para compor esse aminoácido. Então, a formação da chamada ligação peptídica, ela vai ocorrer de uma reação de condensação ou de união entre o carbono desse grupo carboxílico e o nitrogênio do grupo amino. Então, dois aminoácidos, um do ladinho do outro, cada um com o seu grupo amino e com o seu grupo carboxílico. Uma valência vai ficar livre, tanto no carbono do grupo carboxila, quanto no nitrogênio do grupo amina. Como? Essa hidroxila aqui, esse OH do grupo carboxila, vai fazer uma reação química, vai se juntar com um hidrogênio desse grupo amino. Nessa junção, nessa reação, vai formar uma molécula de água. Formando essa molécula de água, vai ficar uma valência livre tanto no carbono como no nitrogênio, resultando numa única ligação covalente entre esses dois aminoácidos. Essa ligação covalente vai acontecer aqui.
que nós chamamos então da ligação peptídica. E assim, a partir das várias ligações peptídicas entre os vários aminoácidos, né? Temos um radical aqui, os aminoácidos vão se juntando entre eles, vai formando cadeias complexas, e é exatamente essa ligação peptídica que esses insetos pragas, esses micro-organismos doenças, que são, né, os ditos seres inferiores, eles não vão ter enzimas, né, ou serão deficientes delas, para fazer essa quebra. Então, não vão quebrar, não vão se alimentar daquela planta que esteja no estado nutricional, num estado de proteossíntese, porque esses insetos, esses micro-organismos, não são capazes de fazer a proteólise. Então, de novo, segundo Chabousseau, em seus estudos, o uso de agrotóxicos e de adubos químicos solúveis favorece a concentração de determinadas substâncias, que são os aminoácidos, os açúcares, compostos nitrogenados, que podem se acumular nas soluções vacuolares da célula. Então, também para lembrar aqui, lá da biologia, uma célula vegetal. Esse desequilíbrio provocado pelo uso de agrotóxicos vai trazer um acúmulo de compostos solúveis que a planta acaba nem utilizando, que são os açúcares e os aminoácidos. Esses produtos solúveis vai favorecer a nutrição dos insetos e dos micro-organismos parasitas. Portanto, vai diminuir a resistência da planta às doenças parasitárias. Exatamente porque o alimento para esses organismos já está pronto aqui na solução vacuolar, já está pronto na célula, já está pronto na seiva vegetal, visto que eles não vão quebrar cadeias complexas e precisam dos aminoácidos já livres, solúveis na solução vacuolar da célula do vegetal. O que vai favorecer a alimentação para os insetos e micro-organismos, pois já estão na forma assimilável pelo seu sistema digestivo. Então, a teoria da trofobiose vai nos dizer que um estado de proteólise dominante nos tecidos conduz a uma sensibilidade em relação aos parasitas. Isto é, a planta vai ficar suscetível ao ataque de pragas e doenças, perdendo a sua resistência ao ataque dessas pragas e dessas doenças. Vamos fazer mais uma ilustração aqui sobre a proteólise e sobre a proteossíntese. Uma proteína é composta por uma sequência de aminoácidos, já vimos lá. As plantas que estão em crescimento vão juntando esses aminoácidos para transformar em proteínas. Essas proteínas vão sendo transportadas para os diversos pontos da planta, para que ela vá realizando o seu metabolismo. O uso de agrotóxicos e de adubos químicos solúveis industriais e também a falta de condições para a planta vão ocasionar um desequilíbrio nesse mecanismo. A planta vai ficar debilitada nutricionalmente, vai ter um acúmulo de aminoácidos livres, né, açúcares, nitratos, que são alimentos para os insetos, fungos, bactérias, pragas, doenças. Uma outra analogia aqui de uma planta. Temos então uma planta sadia lá no interior da planta, em equilíbrio nutricional, né? Essa paredinha aqui representa um estado de proteossíntese, proteínas complexas formadas de várias ligações peptídicas, uma parede bem cimentada, que os organismos pragas e os causadores de doenças vão ter dificuldade ou nem vão conseguir se alimentar dessas proteínas complexas. Acontece que um desequilíbrio nessa organização nutricional da planta, que é ocasionado pelo uso de agrotóxicos e de adubos químicos solúveis, essas ligações deixam de existir ou nem são realizadas, ficando os aminoácidos livres na solução vacuolar das células das plantas. Uma vez livres, eles se tornam o alimento necessário disponível para
os organismos se alimentarem. Então, uma das questões fundamentais na proteção das plantas contra a ação dos parasitas é que possamos desenvolver um processo produtivo que permita à planta chegar a um ótimo de proteossíntese, ou seja, a formação de substâncias mais complexas, as proteínas. Então, ao realizarmos o manejo dos agroecossistemas, devemos sempre trabalhar para evitar esse acúmulo de açúcares e aminoácidos na solução vacuolar na célula. As nossas ações devem ser a de que a planta possa produzir substâncias que demandem ação de enzimas para serem desdobradas e utilizadas. Enzimas essas que os insetos e os fungos não têm. Muito bem, então, espero que tenha aproveitado esse momento para revisar, reorganizar, compreender melhor a teoria da trofobiose, que consideramos como um dos pilares da agroecologia. Façam suas anotações, estudem, organizem suas dúvidas para que possamos seguir de forma mais tranquila nos próximos conteúdos. As dúvidas que vocês têm e também as sugestões, lembro que vamos dialogando no Classroom, naquele chat lá. Tirem agora também dúvidas, pode ser pelo WhatsApp, mas priorize o Classroom, que é a ferramenta oficial. Abraços, bons trabalhos, sigam no cuidado com vocês, com a família, com a comunidade, cuidado com o corpo, com a mente. Fui!